Como tivemos o maior índice de divórcio da história, tivemos o maior índice de violência no lar da história, tivemos o maior índice de pedofilia. Gente, esse ano, quando nós tivemos que nos encontrar conosco obrigatoriamente, por causa do lockdown, do início do ano passado, nossas mazelas e tragédias foram reveladas, porque a gente não tinha onde desanuviar, a gente não tinha como fugir para o álcool, fugir para a droga, fugir para a balada, fugir para a igreja. Nós tivemos que nos encarar. Foi uma oportunidade que Deus nos deu, ou de sararmos, ou de revelarmos o que a gente de fato é. O cansaço pode matar, porque o cansaço, como você que é membro de Betânia já aprendeu, é um ladrão. Como assim, pastor? O senhor pode relembrar para nós? Claro que eu posso. Você trabalha 12 horas no teu dia, mas teu moleque está em casa, ansioso para você chegar em casa, e ele está com a bolinha na mão esperando o papai chegar. Pô, meu pai vai chegar 8, 9, 10 horas da noite, eu vou jogar bola com meu pai. Tu chega às 10 horas, teu moleque, opa, chegou a hora de jogar bola. E você diz, pô, filho, hoje eu não vou jogar não, porque papai está muito cansado. Aí você deixou de jogar bola com o filho. Bom, qual o problema disso, pastor? O problema é que aquele dia no qual você não pôde jogar bola, de repente era o dia tramado pelo universo, pelo destino, por Deus. Seria aquele dia o qual você, naquele encontro, plantaria uma semente no teu filho, que iria germinar e brotar 15 anos depois, quando aquele traficante safado fosse tentar arrastar teu filho para o tráfico. Mas aquela semente não foi plantada 15 anos atrás porque você estava cansado, e o teu filho é levado. Você talvez tenha trabalhado demais, seja você, ele ou ela, chega em casa no aniversário do casamento, o que chegou primeiro em casa está esperando você se lembrar do casamento, ela preparou, ou ele preparou uma mesa com boa bebida, com boa comida, com rosas, iluminação, ou então vocês estavam, melhor, planejando jantar naquele restaurante que vocês gostam, mas você chega e diz assim, estou muito cansado, estou muito cansada. E vocês deixaram de viver aquela noite que poderia ser uma noite de semeadura para o futuro também. E aí os casamentos, eles deixam de semear um no outro. E os casamentos vão acabando. Cansaço. Cansado para vir à igreja. E de repente aquele dia que você não veio por causa do cansaço, fosse o dia que Deus tinha decidido falar contigo. Responder a tua indagação. Aquela que você faz há 10 anos, há 20 anos. Sei lá, Deus tinha um propósito para você naquele dia. Você não estava no lugar. Cansaço. O cansaço é um ladrão. E a gente não pode brincar com ele. Não se permita chegar a um estado de cansaço tão agudo que para o qual nenhum descanso resolve mais. E como é que a gente se livra desse cansaço maldito, pastor? Vivendo preventivamente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês bem rapidinho. Fatores preventivos que nos levam a vencer o cansaço que pode nos matar. Primeiro, anote. Conheça seus limites e respeite-os. Conheça seus limites e respeite-os. Por que eu estou botando conheça e respeite-os? Porque só conhecer não adianta. Quando eu falo sobre isso, daqui a pouquinho eu volto para o texto que a gente leu, eu me lembro de Eclesiastes 9:10. Põe para a gente aí, painel, Eclesiastes 9:10. Que também é um texto muito conhecido. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque para a sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o. Mas como? Conforme as tuas forças. Faze. Aproveita as oportunidades que a vida lhe dá. Nem sempre elas são repetidas. Não perca uma oportunidade de produzir, de fazer, de ser útil. Mas não permita que essa oportunidade, ou seja, que essa bênção te adoeça. O que esse texto está dizendo é que bênção adoece.
O trabalho, que é uma bênção, adoece. Por isso que ele diz, produza, mas respeita os teus limites, porque senão aquilo que é bênção vira maldição. Aquilo que eu te dei como produto do meu amor parece ser obra do meu ódio. Faze conforme as tuas forças, ou seja, reconheça a força que tem e respeita os teus limites. É disso que o texto está falando. Esse texto, para mim, irmão, é lema de vida. E como é difícil para quem é pastor respeitar esse lema. Porque se você, por exemplo, diz não, o cabra fica teu inimigo, não adianta esse negócio de igreja, negócio de crente, ainda mais crente contemporâneo. O cara diz, meu pai estou, minha mãe estoura. A gente ouve isso o tempo todo. Mas não me iludo mesmo. Enquanto a gente está abençoando, você fala assim, você está sob disciplina. Pronto, aí tu vira o meu diabo, a minha diaba. A ingratidão brota como joio. É teu amigo enquanto você não diz não, enquanto você não o interpela. Vira inimigo na hora. É impressionante. Por isso, tantos de nós não têm coragem de dizer não, porque a gente tem medo do antagonismo. Pois é, mas se a gente diz sim para tudo, se você diz sim para tudo, você gera vida na vida de tantos e morre. E eu tenho visto, irmão, tanta gente boa de Deus, morta bem antes do fim da vida, que continuam vivendo de auto-engano, dizendo, pastor, porque aquela igreja, porque aquela empresa, aquele chefe, aquela patroa, e está dizendo, eu estou morrendo por causa daquele chefe, daquela igreja, daquela patroa. Não, não é não, cara. É porque, quem sabe, você não sabe dizer não. É porque, quem sabe, você não sabe reivindicar seus direitos. É porque, quem sabe, você está querendo manutenir a tua boa imagem. Você está sendo mais político do que alguém que vive amor próprio. Você está desrespeitando o seu limite. Você está desrespeitando as suas forças. Você está indo para além da tua capacidade, do teu limite, para impressionar, para ter mais. Pois é, esse é o grande problema. Todos temos limites. A diferença é que nem todos nós os respeitamos, ou sequer admitimos, né? E é isso. Acontece que tanta gente boa de Deus, gente que trabalha de sol a sol, e a despeito de trabalhar de sol a sol, parece que Deus não vê o esforço do seu trabalho. Deus, o Senhor não está vendo o quanto eu sou trabalhador, o quanto eu trabalho, o quanto eu produzo. Eu estou vendo, filho. Eu estou vendo o quanto você é trabalhador. Mas você é um trabalhador que está fazendo além das suas forças. Você é um trabalhador em pecado. E o pecado de fazer o que você faz contigo frutifica mais do que a quantidade de trabalho que você desenvolve. O seu trabalho é uma semeadura. O mal que você faz a si também é uma semeadura. E o mal que você faz a si está frutificando mais do que a semeadura do teu trabalho. Qual é a solução, pastor? Respeita teus limites. Você está vendo que trabalhar 20 horas não está dando certo? Trabalha 10. Você quer ajudar o mundo, quer ganhar o mundo? Não dá para ganhar o mundo. Ganha uma cidade, ganha um bairro, ganha uma rua. Mas salve-se. Esse versículo para mim é lema. Como é lema, e eu tenho tatuado na minha pele, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Texto de Paulo que diz, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo dizendo a Timóteo, Neil, cuida de ti mesmo. Porque se você não se cuidar, você se perde e faz perderem-se aqueles que te ouvem. Então, a salvação dos que me ouvem não depende do meu cuidado para com eles, mas do meu cuidado para comigo. Porque eu não posso cuidar. Como é que eu vou cuidar de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas? Como é que você vai cuidar de 100? A gente não dá conta de cuidar da nossa família com 4. Imagina cuidar de uma multidão, não tem que salvar todo mundo. Você não salva todo mundo e se perde. Então a salvação daqueles que nos ouvem depende não do cuidado que eu imprimo a eles, mas do cuidado que eu imprimo a mim. Para Jesus,
o achar descanso começa no admitir-se cansado e sobrecarregado. Lembra aqui da carteira? Perdi minha carteira. Então eu preciso achar. Quem é que acha? Quem perdeu. Perdi a consciência da perda, me leva a buscar. A busca me faz encontrar. Então, se eu não tenho consciência do nível de cansaço que eu vivo, da minha sobrecarga, eu não vou buscar, porque eu não sei o que buscar. Consequentemente, eu não encontro. Foi o que eu falei agora, 15 minutos atrás. Então, na cabeça do Cristo, que quer que a gente viva preventivamente, porque a gente pode chegar a um cansaço para o qual o descanso não é mais remédio, ele está dizendo, você começa a achar descanso quando se admite sobrecarregado e cansado. E essa admissão de cansaço e sobrecarga vai além do reconhecimento do cansaço. Essa admissão, ela é comprovada e revelada porque ela vai produzir em você uma atitude. Olha que coisa interessante. O texto diz, vinde. Está cansado? Sobrecarregado estou. Jesus está dizendo, então senta aí onde você está. Permita-se tomar por inércia e descanse. Não. Você quer descansar? Quero. Consciência do cansaço. Agora busca. Vinde. Produza. Atitude. A vitória sobre o esgotamento que mata antes da morte. A solução, o remédio para o pior de todos os cansaços, aquele para o qual o descanso não é solução, começa na consciência dele. Mas essa consciência não é uma consciência só abstrata, é uma consciência que vai fazer com que eu me mova. Vinde, vinde, sai do teu lugar, se mova, é o que o texto está dizendo. Existe, hoje, lamentavelmente, muita gente cansada. Meu Deus. Só que gente cansada sem coragem de agir a fim de possibilitar o achar descanso. Você está aí cansado, irmão, me ouvindo, pastor, Deus está falando comigo através do Senhor. Eu orei ao Senhor essa semana dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu cheguei numa condição insuportável, Deus, eu não aguento mais. E o Senhor está falando sobre isso, meu Deus, Ele me ama. Ou seja, a solução vem. Não, ainda não. Não basta ouvir essa palavra, você vai ter que agir. E eu tenho me encontrado com muita gente que está cansada e já não tem mais coragem de agir. E essa ação, irmão, guarda o que eu vou lhe falar agora. Muitas vezes, se trata de um simples pedido de ajuda. Dizer para tua esposa, para o teu marido, teu melhor amigo, me ajuda. O problema é que tem tanta gente que está assim sobrecarregada, mas não pede ajuda com medo do que vão pensar dele. Estão preocupados com a imagem. Nesse tempo narcísico que a gente vive, tempo de aparência, vale quanto parece. Havia um ditado como esse na minha época, vale o quanto pesa, agora é vale o quanto parece. A gente prefere morrer quieto do que dizer para alguém que eu estou precisando de ajuda. Pois é, Deus está vendo você morrendo, Deus está vendo você desistente, Deus está vendo você sobrecarregado. Por que Deus não faz alguma coisa? Ele está precisando ver em você alguma coisa sendo feita. Pode ser um pedido de ajuda, mas pode ser uma nova estratégia pessoal, só isso. Acho isso muito legal. Se eu estou cansado, eu estou cansado do que eu estou vivendo ou do que eu estou fazendo. O problema é que o que eu faço se traduz na vida que eu tenho. Então, o que eu faço e o que eu sou é a mesma coisa. Cansei. Então, você tem que mudar o que você faz para que você deixe de ser o que você é.
Ou seja, o convite não é para ir nessa, é para uma nova estratégia existencial. Dá teu jeito. Deixa eu mostrar uma imagenzinha para você. Põe aí, Pedro, para mim, por gentileza. Alguém que estava numa situação muito ruim e deu o jeito dele. Saiu não? Mandei pro teu zap. Parece não? Ah lá, vai aparecer. Olha aí. Eita, moleque, aí. Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Olha lá. Olha que sapos. Safro. Isso deve ser PQD, mano. Olha lá. A garça, deve ser uma garça, não sei. Falou assim, opa, meu almoço está garantido, porque é dia. E achou um sapão gordo. E o sapo disse assim, hoje não. Bom, aquela garça deve ter dormido com fome. Porque o sapo não se entregou tão facilmente. Nós vamos lutar. Bom, ele não teve como fugir do bico da garça, do bico do inimigo. Então eu vou ter que dar um outro jeito. Eu vou segurar no pescoço dele. Dá teu jeito, irmão. Não permita chegar a um ponto onde você passe a imaginar, como a grande maioria, que é alguém que tem que fazer alguma coisa. Que é teu pai que tem que fazer alguma coisa, tua mãe que tem que fazer alguma coisa, teu filho, teu pastor, teu presidente, teu sei lá quem. Não, a vida é tua, quem tem que fazer é você. Eu não posso esperar que os outros façam por mim o que compete a mim fazer por mim mesmo. Isso não é amor próprio. Quando Jesus diz vinde, ele não nos convida a parar, sentar e ser tomado pela inércia. O convite dele é para que a gente produza uma nova atitude, uma nova estratégia de vida. Eu me lembro, quando eu estava fazendo isso, eu me lembrei de Êxodo capítulo 17, aquela luta dos amalequitas contra os israelitas, lembra? Deus mandou Moisés subir ao cume do monte, e Moisés estava lá em cima, no cume do monte. Perdão. Diz assim no versículo 11, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia os amalequitas, ou Amaleque. Então o que Moisés fez? Vou ficar com a mão aqui erguida o tempo todo. Vamos acabar com os amalequitas. Só que eram milhares de pessoas. O que aconteceu com a mão do velho? A mão do velho foi cansando. Moisés não aguentou mais ficar com a mão erguida. E o que se faz? Então deixa Israel morrer. Não. Moisés, porém, ficaram cansados as mãos de Moisés. Por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Aí veja lá, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Bom, Moisés descobriu que sozinho ele não ia aguentar. Mas tem gente no mundo que se importa com a gente sempre. Um segurou uma mão, outro segurou uma mão. E eles passaram a madrugada inteira segurando a mão de Moisés. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Meu irmão, se você acredita que é Deus que está falando com você, poxa vida, eu falei para Deus que eu estou sobrecarregado e essa palavra vem, acredite. É porque Deus sabe que ainda não chegou o tempo da tua prostração. Deus sabe que ainda há força em você. Deus sabe que ainda há portas abertas. Deus sabe que não é o momento da tua desistência. Você precisa de uma nova estratégia de vida. Ficar parado, murmurando, resmungando, esperando que alguém faça por nós alguma coisa, não resolve o problema do cansaço. Se você chegou a um ponto no qual o descanso já não resolve, então você tem que desenvolver fatores preventivos. Respeite teus limites. Aprenda a dizer não. E levanta daí. Segunda coisa, são 3, tá? Liberte-se do materialismo
e do narcisismo que escravizam essa geração. E entenda que o descanso físico não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem. Vou repetir. Liberte-se do materialismo, do narcisismo que dentro dos quais existe essa geração, admitida ou inadmitidamente. Liberte-se de materialismo e narcisismo. E entenda que não adianta descanso físico para a gente ter plenitude e restauração. Muita gente trabalhando muito mais do que precisa. Muita gente produzindo muito mais do que precisa. Por quê? Para quê, pastor? Por necessidade? Não, muita gente trabalhando demais para ostentar, para exibir. Muita gente que está trabalhando demais, é claro que isso não é regra, mas Deus sabe com quem que Ele está falando nessa noite. Deus sabe onde é que essa flecha está indo. Porque isso aqui justifica aquele ser que tem tudo, mas o tudo não basta. Que ele olha no seu entorno, ele está suprido em todas as áreas. A vida da qual ele reclama e da qual ele está cansado é sonho de 99% da população mundial. Aquilo que ele não suporta mais é o sonho de todo mundo. Mas como que se eu tenho tudo, eu estou tão sobrecarregado? Porque você está produzindo mais do que necessita, você está produzindo para ostentar. E o que é isso, irmão, produzir para ostentar? É o start da ação de Narciso sobre a vida de um trabalhador genuíno que foi sequestrado pelo hedonismo. Pô, pastor, o senhor está muito filosófico. Eu sei, eu vou explicar para você. É o start da ação de Narciso. Você conhece a história de Narciso? Eu falei sobre ele há pouco tempo atrás. Narciso é aquele camarada, resumindo, na história dos mitos da Grécia, que nasceu tão bonito, mas tão bonito, que fez dele um ser soberbo. E uma das ninfas lá do Olimpo se apaixona por ele, mas ele esnoba. Ele recebe a maldição de uma das deusas por causa das suas esnobez. É esnobez que fala? Esnobeza, não sei como é que fala isso não. Por causa do esnobe que ele se tornou. E disse que ele se apaixonaria pelo ser mais lindo que ele encontrasse no caminho. Ele foi beber água numa poça, num lago, e ele viu a sua imagem, e ele se apaixonou pela própria imagem. E ele não conseguiu mais se desvincular daquela imagem. Há duas versões, há uma versão que ele ficou adorando e apaixonado pela própria imagem, até que ele morresse ali diante daquela imagem, definhado. E há uma versão que diz que ele caiu no lago e morreu afogado. Ou seja, é alguém que correu atrás de si a vida inteira e não conseguiu se achar. É alguém que adorou a beleza. Alguém que adorou si mesmo. Alguém que apaixonou-se por si mesmo. Esse é o Narciso. O Narciso é aquele que adora a própria imagem. Como diz Caetano Veloso, Narciso odeia tudo que não seja espelho. É essa geração do selfie o tempo inteiro, da aparecer o tempo inteiro, mostrar o quanto é feliz, o quanto é rico, o quanto é inteligente, o quanto é sábio, o quanto é santo, o quanto é isso, o quanto é aquilo. É a geração mais perfeita da história, que tem a produção mais desgraçada da história. Pois bem, trabalhar para ostentar é o start da ação de Narciso sobre a vida de um trabalhador genuíno, honesto. Narciso startou a sua obra sobre esse trabalhador que foi sequestrado pelo hedonismo, pelo prazer, pela exibição, pelo gozo. Ele vira um promíscuo. Ele foi trabalhador como você. Veio de baixo, trabalhou, prosperou. Mas esse trabalhador se esqueceu de onde veio, se esqueceu de Deus, se esqueceu da vocação, se esqueceu do chamado, virou as costas para a família, virou as costas para os pais, para os amigos. Você agora só adora a própria imagem. Pois bem, você continua tendo. E Deus está dizendo para você, para um pouco, filho. Valoriza aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valoriza teus pais, valoriza tua esposa, teu marido, teus filhos, tua família.
Valoriza a tua vocação, aquilo para o que você nasceu. Como diz meu amigo Jeremias, valoriza aqueles que vão estar no teu enterro, aqueles que te amam. Você é um trabalhador que foi sequestrado pelo hedonismo, então está sob o efeito de Narciso. E é o que acontece para mim nesse tempo. Geração mais narcísica da história. Pois é, o que acontece? Você passa a trabalhar mais do que precisa, é acometido por um cansaço, e o que vai acontecer é o que está acontecendo. Depois de ter feito tudo, o que sobrou para você foi o resto de si mesmo. É um nos selfies e na rede. É outro quando está sozinho consigo mesmo. O problema é que o descanso do qual Jesus fala aqui não tem a ver com o não fazer. Ou seja, vou descansar. Não adianta descansar. Esse descanso tem mais a ver com o que fazemos quando não estamos fazendo nada. Sobrecarregado, inerte, não resolve. O que você faz quando está inerte? O que você faz quando você não está fazendo nada? É do que eu faço quando eu não faço nada que eu vou encontrar o descanso. Porque se eu ficar aqui fazendo nada, só murmurando, reclamando, não acontece nada. Mas se eu estou aqui, fazendo nada, e opto por ouvir a palavra de Deus, e seguir a Jesus, no meu coração, se eu estou aqui fazendo nada, e bolando estratégia para uma nova vida, um novo modo de ser, as coisas começam a acontecer.